Muito bom dia. A partir de agora tem o Hora Geral. Nós estamos na sexta-feira e uma sexta-feira, a última do mês de janeiro, passando muito rápido, né? Bom dia para você, bom dia especial aos nossos amigos que a partir de agora acompanham o Hora Geral. Nós estamos na sexta-feira. Hoje é o dia do engenheiro ambiental, dia internacional do mágico e o dia da solidariedade, que eu acredito tem que ser todos os dias, né? Quero aqui mandar um abraço especial ao Dr. Marcelo Noronha, que é o médico plantonista, pelo menos ontem ele estava de plantão até as 11 da noite no Hospital Santo Amaro e eu pude ver o empenho dos funcionários do Hospital Santo Amaro e também do Dr. Marcelo Noronha. Eu quis destacar porque muitas vezes nós criticamos o sistema de saúde aqui da nossa região. E quando você leva um ente querido ou você mesmo precisa de uma consulta médica, você vê que a infraestrutura, às vezes mínima oferecida, ela acaba se superando positivamente por pessoas compromissadas em atender ao próximo, em atender aquelas pessoas enfermas, que é o caso do hospital, né, em si, em toda a parte do mundo, né? Então, quero destacar aí o Dr. Marcelo Noronha, toda a sua equipe, os meus amigos do Hospital Santo Amaro, porque ontem eu estive lá, um parente passou mal, e eu pude conhecer as dependências, conversar com algumas pessoas, e de fato, o Hospital Santo Amaro existe gargalos no atendimento, mas o que a equipe em si proporciona para minimizar o problema é algo que eu consegui notar. Fiquei ali sentado na recepção, conversei com algumas pessoas, justamente para poder entender o que elas acham, todas do Guarujá, óbvio, a respeito do Hospital Santo Amaro. Então, parabéns por esses esforços e eu espero que o secretário de Saúde, doutor Davi Wipp, que no último dia 26 aniversário da cidade, falou que vai, inclusive, melhorar e muito a saúde na região e ele pontuou o Hospital dos Estivadores. Eu espero que ele cumpra com a sua palavra e que o Hospital Santo Amaro possa, sim, não só atender a população do Guarujá e Vicente Carvalho, mas sim ser referência aqui na nossa região. É o que eu espero. Não se esqueça, hein? Eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, temos o site euestoucomvocê.com.br, temos também o e-mail, horageral@euestoucomvocê.com.br. E também temos o telefone, que é o 3041-6777. Hoje quem vai participar com a gente é o meu amigo Marquito. É assim que ele é conhecido, né? É assim que eu vou tratá-lo. Meu amigo Marquito, que é o presidente do Sindicato dos Urbanitários, né? Mas antes, né, de apresentar as manchetes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou convidar o Marquito. Marquito, por favor, bom dia, meu amigo. Bom dia, Douglas. Satisfação em receber. É um prazer participar mais uma vez aqui do seu programa. Senta aqui, fica aqui com a gente. Como o Marquito também é jornalista, é uma pessoa antenada, eu vou pedir para que você comente comigo algumas manchetes. Opa. É possível? Claro. Então já fica o programa inteiro com a gente. E daqui a pouco também eu quero conversar muito rapidamente, já estamos mantendo contato com o secretário da Habitação de São Vicente. Parece que vai ter um sorteio, parece que tem algum projeto habitacional que será entregue. Bom, a gente vai saber daqui a pouco com o secretário da Habitação, o Emerson Santos. Tudo isso daqui a pouco, porque agora é hora das manchetes dos principais jornais desta sexta-feira. Folha de São Paulo aqui estampada. Vamos à Folha de São Paulo, o primeiro jornal que nós vamos apresentar para os telespectadores do Hora Geral. Desemprego cai ao menor nível, mas renda sobe menos. Baixa procura por trabalho explica a taxa de 5,4% em 2013. Rendimento cresce 1,8%, a variação mais tímida desde 2005. Nós vamos chegar na manchete do jornal A Tribuna, que tem um destaque semelhante, mas eu já vou pontuar com você, Marquito, a respeito dessa notícia que o desemprego, de uma certa forma, cai, é positivo, mas nós temos uma preocupação. Eu não sei se eu tenho como já antecipar, só para fazer um contraponto, eu vou até, nem combinei com a minha produção. É possível colocar o jornal A Tribuna? Eu estou mudando a ordem, aqui é ao vivo. Desculpa aí, meus amigos da produção. Só para a gente fazer um link. Mudou. Já mudou? Nossa, que eficiência aqui. Obrigado, pessoal. Está aqui, olha. Em Cubatão, 8.000 vagas. Só 2.000 são preenchidas. Falta de qualificação pesou na destinação dos empregos. Por favor, pode voltar para a Folha de São Paulo. E o Marquito vai comentar.
existem empregos, nós estamos num momento emergente, num momento crescente, porém falta a qualificação. E aí, hoje, por exemplo, é o dia do engenheiro ambiental, como tantos outros engenheiros nas suas áreas, seja o agrônomo, seja o civil, seja o elétrico, mas parece que o país não investe nessa qualificação, nessa mão de obra especializada para atender a demanda do crescimento do país. É esse o teu sentimento também, Marquito? Eu penso que sim, Douglas. Eu vejo assim, houve um crescimento muito rápido da tecnologia, né? E também nas políticas públicas de geração de mão de obra do governo federal, porém o investimento na educação e na qualificação profissional não foi feito do mesmo tamanho, vamos chamar assim, né? É claro que isso não se resolve da noite para o dia. Sim. Isso é um processo, um projeto político que às vezes muda até de um governo para outro, né? Nós não chegamos a uma taxa tão pequena assim de desemprego. Se você for ver na Europa, a Europa tem taxa de desemprego de 18%, 20%. Concordo. Em países até 5 anos atrás considerados, né? Principalmente pelo turismo, né? Exatamente. Então, nós não chegamos a uma taxa tão baixa assim da noite para o dia. Isso vem num processo já há uns 8, 10 anos que isso vem caindo, vem ganhando pontos positivos. Porém, o investimento na educação e na qualificação, infelizmente, não foi tão positivo quanto esse. E aí acaba que você não tem essa mão de obra qualificada, né? Não tem a mão de obra qualificada, acabam vindo profissionais de outras partes do país, inclusive na Europa, que existe um número significativo de engenheiros, se comparado Exatamente. com o Brasil. Aí o brasileiro reclama que está tendo uma invasão, que ele está desempregado, mas ele também não tem a força de vontade de ir à luta e conquistar empregos e qualificação. Uma comparação. Pois não. Não sei se as pessoas vão concordar, mas recentemente teve, há uns 10 dias atrás, o resultado do exame do CREMESP, que é como o exame da OAB para advogado, é para os médicos. Então, médicos já residentes, tá certo? Cerca de 60% foram reprovados. E desses 60%, cerca de 80% são médicos formados em universidade privada. Eu estou tentando traçar um comparativo, o seguinte, nem sempre, né, ou de um tempo para cá, está caindo essa ideia de que escola privada é melhor do que escola pública. Porque os médicos formados nas universidades públicas tiveram um resultado melhor no CREMESP do que aqueles formados em escola privada, em faculdade privada. Então, tem que ver isso também. Se por um lado não houve tanto investimento, por outro lado, pelo menos nas universidades, estão se formando, pelo menos na área de medicina, médicos melhores do que em universidade privada. E outro aspecto também, essa recentemente... é a constatação que eu fiz. Não, você está correto. E essa semana, inclusive, saiu, a Unesco declarou que o Brasil é o 8º país no mundo no número de analfabetos adultos. Tem esse adultos, ou seja, é aquele que de repente poderia estar trabalhando, contribuindo com o país, né? Então, essa discussão, Marquito, a gente ficaria mais do que um programa aqui, né? Aí eu não quero acreditar só a presidente Dilma, mas vários presidentes que passaram e que não elencaram como prioridade a educação, por exemplo. Até porque quem é adulto hoje era criança 10, 12 anos atrás, então não tem essa. Você está correto. Agora, como que você termina isso? Investindo na criança hoje. Nós teremos adultos daqui a 8, 10, 15 anos que certamente não serão analfabetos. Marquito, vamos lá continuar aqui nos destaques da Folha de São Paulo. Padilha diz que convênio com a ONG ligada ao pai será extinto. Eu fico até imaginando. Poxa, pai, é o seguinte, eu vou ter que acabar esse convênio. Já caiu na imprensa, é mesmo, filho, não tem problema. Então, olha, a imprensa, olha, já não tenho mais o convênio. Ou seja, não é legal, não é moral, né? Não é. Eu fico imaginando essas pessoas. Lógico que ele tem todo o direito de ser presidente de uma organização não governamental, ou Padilha, ou o pai dele, ou o tio dele, ou o irmão, enfim. Mas na hora que uma pessoa é levada a um cargo público, ela tem que ter candidato a um cargo e público. Candidato também. Essas coisas têm que ser resolvidas antes. Porque hoje, inclusive... E principalmente num cargo público como ministro. Né? Ministro da Saúde, pré-candidato, aí o virtual candidato que se fala, claro, né? Claro. Ao governo de São Paulo. Então chega uma hora que está na boca do povo e eles começam a levantar algumas ligações com relação
a uma suposta eleição. Pode até não ter favorecimento nenhum. nenhum. De jeito nenhum. Mas tem aquele ditado, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Relação com mídia será foco do novo ministro de Dilma. Capitais têm média de 8 ônibus depredados por dia. Essa foto que você está vendo não é no sertão, é em Bragança, é uma represa que está praticamente sem nenhum tipo de água. É um dos efeitos, Marquito, que a população às vezes não acredita. Poxa, mas por que está assim? É a natureza. Nós aqui estamos tendo altas temperaturas e isso é um reflexo. Eu particularmente não me lembro de um verão tão quente como esse que nós estamos vivendo. É verdade. Já faz muito tempo que não faz um verão desse. É claro que são problemas climáticos. Que se refletem. Mas eu penso particularmente na cidade de Santos, eu acho que está mais difícil a circulação do ar, em função aos espigões que nós temos aí. Que na realidade esses espigões são os prédios e acabam formando ali um paredão. Onde o ar não circula. Para que e aí não é só na praia, tem para dentro também. Não é uma perseguição pegar no pé, mas isso é tecnicamente é um relato real. Isso tecnicamente está comprovado. Essa questão da água, me permite uma informação rápida, nós estamos começando a sofrer, eu já estava dizendo isso há algum tempo, problema de água aqui em Santos. Você vê que faz muito tempo que não falta água aqui em Santos. Faltou e dessa em vez Guarujá. faltou no Morro. No Guarujá sempre, mas na cidade de Santos faltou no Morro. Né? E os reservatórios, eles estão com o índice baixo, nenhum deles está cheio. Depende do dia, eles estão com o índice baixo. Né? Então, tem muita gente em Santos. Por exemplo, Marquito, quando você fala que está com o índice baixo, a economia, nesse caso, seria importante ou o clima não colabora com... Não, a economia é importante, mas é importante investimento mais em captação e reservação de água. Agora, mais do que isso, uma cidade ela tem que crescer planejada juntamente com a disposição dos serviços que existem. Por exemplo, a permissionária de água, né, que tem a permissão, é a Sabesp. De energia, a CPFL. Isso. Nós não podemos permitir que se construa prédio de monte, entendeu? Sem ter um planejamento junto com essas empresas. Porque nós vamos acabar sofrendo essas consequências. Isso não há dúvida, não tem mágica. Hoje é dia do mágico? Não tem mágica. Não tem mágica. Com a demanda grande de população e o investimento. A mesma coisa aí cai do desemprego, mas não tem a qualificação. Se você não tem um planejamento igual, preparado, planejado isso de forma conjunta, você vai sofrer consequência na frente, não tem jeito. Deixa eu ver a outra parte da Folha de São Paulo, vamos ver que está como destaque. Jovem correu atrás de PM, antes de levar tiros mostra vídeo. Capitais têm média de 8 ônibus depredados por dia e ontem nós mostramos também na Folha que só em janeiro foram mais de 30 ônibus. Quase 40. Exatamente, e o secretário Grela, secretário de Segurança Pública, chegou à conclusão, ele investiga, mas ele praticamente acredita que existe uma ligação das facções criminosas com relação a essas depredações, esses ônibus incendiados. Agora, Marquito, também é um outro tema. Eu não consigo entender como que os caras, cumprindo uma pena dentro da penitenciária, têm celular, comandam a ação aqui fora, tem carregador, tem tudo dentro da prisão. E nós, que pagamos com os nossos impostos, eu, você, o nosso telespectador, a equipe aqui do Hora Geral, temos que ficar refém de uma falta de segurança, porque isso tudo é comandado de dentro das prisões. Então, eu vou dar a minha opinião aqui, que é uma opinião, é um achismo, até porque não tenho provas disso daí. Mas também não acredito em história da carochinha. Eu acho que essas lideranças do crime preso, na verdade, são testas de ferro. Na verdade, nós temos pessoas muito influentes na economia do país, tá certo? Que torcendo por essa desestabilização. Não, se beneficiam do crime. Esses caras estão lá do jeito que estão, porque tem muita gente grossa aí que não pode ser tocada. Eu acho. Essa é a sua análise? É a minha análise. Não é possível que você não consiga colocar um Marcola, um Beira-Rio. Fernandinho, Beira-Mar. Beira-Mar, Beira-Rio. Não é possível que você não consiga colocar esses caras no devido lugar sem nenhuma comunicação.
Não é possível que isso não aconteça, tá certo? Então, eu acho que existe alguma facilitação também em função de que há pessoas envolvidas, tá certo? E que não podem aparecer, eu acho. Desculpa se eu estiver falando bobagem, mas não é possível que tantos anos isso daí não se resolve. E um outro aspecto que eu julgo importante, ou seja, eu ouvi de um especialista em segurança pública que os bloqueadores de celulares não são utilizados como deveriam nos presídios ou no entorno deles, para não atrapalhar supostas escutas telefônicas lideradas pela polícia científica, pela inteligência, para tentar detectar o que está acontecendo e tentar chegar antes daquilo que eles estejam planejando. Eu acho isso um absurdo. Também. Se você tem carcereiro, faz uma revista diária, tira o celular, coloca o bloqueador do celular. Como que o cara que está preso vai com, caramba, não tem o celular, não tem sinal, vou fazer o quê? Vou ficar andando lá para cá, na cela. Vai fazer isso. E outra coisa, se a polícia científica quer descobrir o restante da escuta, isso daí se regenera, né? A bandidagem não fica sem uma liderança, vai se criar outra. Lógico, e aí você vai, porque não vamos acabar com crime também só com quem está preso. Então a polícia científica tem como estudar isso, tem como fazer escuta de outra maneira, sem deixar livre o bloqueador de celular. Exato. Bom, vamos continuar com as manchetes. O Estado de São Paulo, vamos lá ao Estadão. Reforma afina ministério com campanha presidencial. Isso já era esperado. Sim. E também em toda ano eleitoral isso acontece. Delúbio recebe 600 mil doações num único dia. Caramba, 600 mil reais. Eu estava dando uma lida hoje aqui pela manhã na redação. Já pagou a multa, né? Exatamente, já arrecadaram quase 1 milhão. Agora, isso foi arrecadado para pagar a multa da sentença que ele teve e tudo mais. Mas quem será que ajuda ou colabora com esses 600 mil, Marquito? Será que são só os filiados, simpatizantes? Será que existe alguém? Eu gosto do Delúbio, ele é homem probo, digno, eu vou fazer uma doação para ele. Qual o número, qual é a senha, qual é o site? Será que... Bom, existe, porque o Estadão não vai mentir. Só ontem, 600 mil reais. Eu acho que sempre tem alguém que gosta da gente. Tá bom, vamos continuar, Marquito. Vamos falar de coisa boa. Deixa eu ver outra parte aqui do estado de São Paulo. Cada uma, né? Áreas de rolês estão ocupadas. São Paulo registra ataque a ônibus, apesar do reforço policial. Carro sem inspeção pode ser licenciado. Vamos aos jornais locais, para a gente poder abrir o telefone para a participação dos nossos telespectadores no 3041-6777. Ao ar livre e prova de fogo são algumas profissões onde não tem jeito, são obrigados a enfrentar o sol, e aí são alguns trabalhadores rurais, são alguns trabalhadores da limpeza. E aqui eu quero destacar, Marquito, sempre quando eu estou, de repente, no trânsito e eu os vejo, eu costumo buzinar e falar, bom trabalho para vocês. São os coletores de lixo. É verdade. Que o pessoal fala, lixeira. Não, não é lixeira, são coletores de lixo. Imagina nessa lua, você correr, pegar um lixo, jogar no caminhão, suar, ficar inalando aquilo tudo. São profissionais que merecem os nossos aplausos, como tantos outros, óbvio. Mas nesse calor é jogo duro. É jogo duro, trabalho duro, né? Entendeu? É um trabalho duro e que merece todo incentivo e um cumprimento, né? Isso é tão fácil fazer. É simples. Onde você trabalha, quando você entra, quando você sai, você cumprimentar todo mundo, né? Isso é um princípio de educação, mas acho que é mais do que isso. E eles se sentem Hoje também é o dia da solidariedade, você também falou. Isso nada mais é do que um gesto solidário. E dizer, olha, tamo aí, obrigado pelo teu trabalho, você está assim, tanto quanto a gente, você é importante. Não custa nada e vale muito. Sorriso sempre é bom. 2 PMs são baleados em Guarujá, também é um grande problema, ou seja, nós temos um grande número de favelas, de submoradias no Guarujá. Esse é um retrato. Eu diria que metade da população do Guarujá moram em áreas, em favelas, em condições subhumanas. Esse é um diagnóstico que também se arrasta na cidade do Guarujá. E com essa Operação Verão, o que acontece? Muitos policiais não conhecem a característica do município do Guarujá, que também tem ali Vicente de Carvalho. E eles acabam, lógico, trabalhando ou fazendo algumas batidas, e houve uma troca de tiros com um suspeito, e parece que o suspeito foi baleado e veio a falecer, mas antes disso ele revidou e atirou em 2 PMs.
É um outro problema a questão da segurança aqui na nossa região, Marquito, que não é como a Operação Verão, que eu já falei aqui, que vai minimizar os índices, né? Eu acho que também é um trabalho que deve ser feito a longo prazo, tá certo? Durante o ano inteiro de investigação, para você evitar isso. Agora, nós estamos com um problema, a criminalidade rompeu barreiras. Você viu recentemente o pessoal que estava roubando mochila, carteira lá num evento? Sim. Além de ser estrangeiros, eles moram em São Paulo, é. né? Então, você vê, isso daí rompeu barreira. Quando chega em época de verão, vem muito assaltante, vem muito bandido também de outras cidades para cá. Não é só os da casa. Não. Vem os caras de fora também. Então, é um problema sério isso. Por isso que eu falo da questão da investigação. Você não resolve isso com 1 mês ou 2 de Operação Verão. E nem também com... Tem uma certa contenção, mas isso não é suficiente, né? Não inibe como deveria inibir. Vamos aqui a outra parte do jornal. Só uma coisa, rápido. Pois não, Marquito. Você vê como cresceu o emprego. Por mais que não se tenha qualificação, hoje tem emprego. Antigamente se dizia, a criminalidade é muito em função da falta de oportunidade. Falta disso, falta daquilo, falta daquilo. Por mais que nós tenhamos problemas na educação, na saúde e tal, mas tudo melhorou, se você for verificar, de 2 décadas para cá. Isso é um processo, né? Principalmente o emprego. Mas aí nós estamos vivendo uma crise também de valores morais. Muito jovem hoje prefere ser aviãozinho do que procurar um emprego. O Marquito, então cresce a criminalidade. Você falou um negócio que é muito preocupante e essa prática ela vem crescendo. A gente observa, os índices da Secretaria de Segurança Pública comprovam que muitos desses jovens não chegam nem a atingir 25 anos. Pois é. Porque desde cedo eles são recrutados para a criminalidade. E acabam morrendo. E acabam morrendo, isso é óbvio, né? Agora, um contraponto, que a gente estava falando com relação ao emprego, a falta de qualificação, por exemplo, nós temos um problema na construção civil, eu conversava com alguns empresários do ramo, ou seja, muitos profissionais da construção civil retornaram para o norte, para o nordeste especificamente, porque lá tem um projeto Minha Casa Minha Vida, que deu um crescimento também no setor imobiliário, e eles acabaram retornando para suas cidades de origem, e com isso falta mão de obra aqui, e muitos dos profissionais que trabalhavam em zeladoria, em edifícios, migraram para a construção civil. Ou seja, hoje nós temos carência de garçons, carência de trabalhadores em edifícios, padeiros, ou seja, por exemplo, são profissões importantíssimas, mas que encontram aí uma falta de profissionais. Eu acho o seguinte, isso é muito em função de um planejamento político de fixar o homem onde ele mora. Nós tivemos um êxodo muito grande nos anos 60, 70 e até meados dos anos 80, do pessoal do Nordeste vir para cá. Exatamente. Você vê que essa mão de obra é ocupada, na sua grande maioria, pelos nossos brasileiros lá do Nordeste. E quando você começa a desenvolver o Nordeste, com indústria ou com a construção civil, a pessoa não precisa vir mais para cá. Ela tem emprego lá, ela tem o que fazer lá, entendeu? Então, fixar o homem, por exemplo, o agricultor na terra, dando incentivo para ele ficar lá, porque você elimina outros problemas. Você elimina a demanda de habitação, a demanda na saúde, na educação para cá. E, sobretudo, a formação de favelas, de cinturão de favela. Porque o camarada vender lá para cá, com uma mão na frente e outra atrás, vai morar onde? É o que aconteceu é um problema social. Na década de 50, quando da construção da Anchieta. Anchieta, depois da Cozipa. Exatamente. Vão fazer o quê? Eles ficaram por lá. Exatamente. E aí começaram a crescer os bairros, hoje os bairros cotas, né? Bom, tem mais aspectos aqui, mas vamos tocar o programa. Está aqui um roteiro variado, mostrando a Avenida na Costa, com várias características, né? Temos ali a Igreja Coração de Maria, na Vila Matias, mostrar um pouco da nossa cidade de Santos. Vamos agora ao Diário do Litoral, que traz como destaque: paciente denuncia atraso de salário na Santa Casa. Após ter cirurgia de urgência cancelada, a paciente denuncia que funcionários não estariam recebendo o pagamento em dia. O hospital diz que o atendimento está normal. E também, no último dia 26, no aniversário da cidade, o governador anunciou um aumento aí do repasse do Estado para a Santa Casa, algo em torno de 200 milhões para 2 milhões, né?
Então isso vai, lógico, nunca resolve de 200 totalmente. mil para 2 milhões. 2 milhões, ou seja, mensais. Isso vai ajudar para o funcionamento da Santa Casa. Ladrões tentam roubar cofre e incendiam lojas. Deixa eu ver outra parte aqui do Diário do Litoral. Falta água e sobra gordura. Será o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é aquele conjunto habitacional lá no Morro da Nova Sintra. O conjunto construído pela CDHU está cheio de irregularidades, deixando famílias inteiras em situação difícil. Sabesp antecipa obras em rua. Isso é em Cubatão. Todas as intervenções haviam sido embargadas pela Prefeitura após reclamações de munícipes. Estatal abrirá licitação em fevereiro. Tem informação com relação a essas obras de Cubatão? Não tem. Marquito, e com relação além da falta d'água, sabe o que me preocupa da CDHU? Eu não consigo entender. Às vezes demoram tanto para projetos habitacionais. Quando esses projetos acontecem, ocorrem, não duram 6 meses, já tem rachadura, já tem vazamento. Por que será que, para a população mais carente, sempre tem que ser o pior? Eu acho justamente que é em função do barateamento das obras, né? Tudo bem que há investimentos para construir habitação, mas tem que se levar em consideração, por exemplo, a qualificação, a qualidade do material e a qualificação da mão de obra a ser construída. A terceirização é um grande problema na questão da qualidade da mão de obra e dos serviços também. Há um fenômeno de terceirização em todos os ramos de produção do país que nem sempre, ou na sua grande maioria, essas empresas não estão preocupadas em qualificar a mão de obra. Porque também qualificar a mão de obra, eu sei que nós estamos falando disso, mas tem a ver, né? Eu acho que, às vezes, os profissionais que trabalham em projetos sociais assim, que não deixa de ser um projeto social de habitação, eles não têm essa qualificação toda. E as empreiteiras também contratadas, elas acabam quarteirizando o serviço. Nem terceiriza. Aí pega lá o gatinho mesmo, pega lá qualquer um, monta uma firmazinha de meia dúzia de trabalhadores e coloca para fazer. Então, inclusive, elas não trabalham a qualificação da sua própria mão de obra, porque para eles é importante fazer a rotatividade da mão de obra, diferente de uma grande empresa. Né? Diferente de uma grande empresa que quer qualificar os seus funcionários, porque aquele cara vai trabalhar ali 20, 30 anos. É diferente de uma empresa terceirizada. Daí, também, não é só um projeto de qualquer governo, tem que ser um compromisso do empresariado no setor terceirizado. E eu acredito também, não sei se você concorda, que numa licitação podia estar colocando que essa obra tem uma garantia de 5 anos e que a empresa ganhadora ela possa ter aí uma responsabilidade na manutenção de 1 ano, 1 ano e meio, por exemplo. Exatamente. Marquito, eu peço tua licença, eu vou chamar rapidamente, nós estamos na linha com o secretário de Habitação, já que estamos falando de habitação da cidade de São Vicente, o Emerson Santos, até porque vai ter um evento muito importante na cidade de São Vicente. Bom dia, secretário Emerson Santos. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Secretário, quem está participando aqui com a gente no programa é o Marquito, secretário, o presidente do Sindicato dos Urbanitários, e nós estamos falando justamente com relação à habitação. E parece que vai ter um evento lá na cidade de São Vicente, no dia de hoje, sorteio das chaves do conjunto habitacional São Vicente. É isso, secretário? Isso mesmo. Primeiro, mando um abraço aqui para o Marquito. Hoje nós vamos ter um evento sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, agora a partir das 9 horas no Centro de Convenções, onde as famílias que já foram contempladas no programa, hoje elas vão escolher as unidades habitacionais onde elas querem morar. Ontem nós fizemos a visitação com as famílias na área e hoje nós vamos sortear as famílias que vão fazer a escolha das suas unidades. Agora, secretário, qual a ideia da sua secretaria com relação a projetos habitacionais na gestão desse primeiro mandato do prefeito Billy? É de tentar a construção de quantas casas? Nosso objetivo, nesses primeiros 4 anos, como meta, a gente tem a produção de 5 mil unidades. Nesse ano de 2013, nós entregamos 200 unidades, né, conseguimos resgatar alguns projetos, aportar novos recursos, enfim. E estamos fazendo o lançamento, né? Já iniciou a obra de infraestrutura e no prazo aí de uns 30 dias a gente prevê iniciar a obra da construção de 1.120 unidades no conjunto Tancredo Neves. Tá. Secretário, como uma última pergunta, nós estamos ao vivo aqui no Hora Geral. Quem que deve participar desse evento no Centro de Convenções, aí no Parque Bitaru, na cidade de São Vicente, a partir das 9 horas?
Então, são as famílias que já foram contempladas. Foi feito um sorteio em abril de 2012, essas famílias foram contempladas e agora a gente está no processo dessas famílias que já foram, inclusive, convidadas, já fizeram a visitação ontem, hoje elas participarão para a escolha das suas unidades. Essas famílias devem estar mudando no começo, na primeira semana de abril, e hoje elas vão escolher as suas unidades. Excelente. Secretário de Habitação de São Vicente, Emerson Santos, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. O Marquito está retribuindo o abraço inicial e eu espero que vários projetos habitacionais estejam minimizando o déficit na cidade de São Vicente. Um abraço, secretário. Outro abraço e trabalhamos para isso. Um abraço a todos. Obrigado. 7h30, 7h30, eu esqueci até de chamar o intervalo comercial. Posso seguir o programa? Posso seguir? A gente já chama o intervalo? 2 minutinhos? Pode ser? Então vamos conhecer agora a movimentação do trânsito neste momento. Vamos lá. Sistema Chieta Imigrantes opera no tradicional esquema 5x5 com trânsito bom no trecho de serra e lentidão na chegada a São Paulo. A visibilidade é boa. Pátria Manuel da Nóbrega e Cônico Domênico Rangoni, o trânsito flui bem sem registro de acidentes e visibilidade boa. Balsas, Santos Guarujá, 6 embarcações, 10 minutos é o tempo de espera. Guarujá Bertioga, uma embarcação, 25 minutos é o tempo de espera. São Sebastião e Ilhabela, 35 minutos e apenas uma embarcação. Vai a São Paulo, boa viagem. Rodízio hoje, placas finais 9 e 0. E o tempo, como será o tempo nesta sexta-feira? Sol forte, muito calor na Baixada Santista e não é novidade, principalmente nesse final de semana. Em Santos, a temperatura vai permanecer entre 23 e 35 graus. E meu amigo Carioca, que é um dos cinegrafistas, falou que esse final de semana não vai trabalhar, vai chamar os amigos, porque ele está enchendo a piscina para esse final de semana. Enquanto isso é verdade, eu chamo o intervalo, já eu volto com Hora Geral, conversando com o amigo Marquito, presidente do Sindicato dos Humanitários, e perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.